Gente do segundo ano, agora a gente vai passar para vocês a 18ª aula de Sociologia, referente ao módulo 18 da apostila, que fala de ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Freire. Gente, Gilberto Freire, aqui no Brasil, ele é reconhecido como... A obra dele, né, Casagrande Senzala, a principal obra dele, Casagrande Senzala, é conhecida como o livro de abertura da sociologia no Brasil. Porque ele tinha um olhar muito controverso do início da colonização brasileira, né? Aquilo que todo mundo condena, que taxa como uma colonização de segunda categoria, exploratória, e a miscigenação inicial foi violenta, né? Há controvérsias. Eu acredito que tanto pode ter havido relações brancos, indígenas e negros pacíficas, como o Gilberto Freire exalta, como violentas também. Mas, né, isso aí a gente não vai nunca ficar sabendo porque já passou. E a gente só tem os estudos, as coisas que a gente pode ler. Eu recomendo um livro que chama O Trato dos Viventes, para quem quiser se aprofundar melhor. E Casagrande Senzala, isso aí é básico, né? Aliás, gente do segundo, no terceiro bimestre, três dedinhos, eu vou pedir um trabalho a respeito do livro Casagrande Senzala. Então, aliás, a atividade nossa vai ser de opinião, né? Não é cópia nem nada, sobre o livro Casagrande Senzala. Quem quiser já ir se adiantando, é uma boa. Vamos continuar então. O Gilberto Freire foi um cara assim que nasceu na virada, né, do século XIX para o século XX, 1900. E quando aconteceu a Semana de Arte Moderna no Brasil, exaltando o modernismo, né, assim, refutando aquela arte que eles chamavam de antiga, antiquada e repetitiva, e refutando a arte moderna, o Gilberto Freire foi contra. Inclusive aqui na apostila tem que ele se indispôs com o pessoal da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele tinha 22 anos, né? Nasceu em 1900. Mas o cara era instruído e era, assim, extremamente nacionalista. Tanto que, nessa obra Casagrande Senzala, como eu estava falando no começo, ao contrário do que as pessoas falam, que o início da colonização foi violento, a miscigenação foi na base do estupro, e, assim, formou um povo indolente, preguiçoso, e que a colonização portuguesa no Brasil no início foi feita meia boca, né, que eles chamam de segunda categoria, só exploratória, né, que não está aqui, mas é o que a maioria das pessoas afirma. Eu também acredito numa colonização exploratória, numa colonização que não visou um lugar novo para o excedente populacional português, que na época nem existiria, né? Assim, enfim, não vamos discutir razões e consequências da colonização, porque cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, e espero que vocês tenham a de vocês, não senso comum, não aquela coisa senso comum. Eu espero que vocês tenham uma opinião própria, uma opinião individual. Cada pessoa que está assistindo tem a sua opinião, né? Muito bem. O Gilberto Freire, nessa obra Casagrande Senzala, ele exalta, ele acredita que foi uma vantagem essa miscigenação. O indivíduo mestiço teria sido uma vantagem colonizatória, uma vantagem na formação do povo brasileiro. Gente, os argumentos que ele usa são muito bons. O livro é excelente, tá? É uma questão... O livro é legal em termos de trazer alguns conhecimentos, porém o ponto de vista do Gilberto Freire é meio controverso, porque ele afirma que havia uma relação pacífica, uma relação de amizade entre a Casa Grande, onde moravam os brancos portugueses, né, nos engenhos, e as senzalas, onde morariam os escravos.
E assim, a miscigenação entre os brancos e os escravos, aqui na apostila eles incluem índio, mas na obra dele, Casa Grande Senzala, ele fala muito pouco de índio, de nativo brasileiro, né? Gente, tudo bem, olha, aquela escrava que servia a casa, que fazia trabalhos leves, que ajudava a senhora lá, a esposa do dono do engenho, enfim, as noras dela, enfim. Até acredito que entre elas podia haver uma relação, assim, razoavelmente aceitável, uma relação de cordialidade. Mas, pensa se havia... isso aí eu tô colocando para vocês pensarem, tá? Depois a gente vai dar uma lida em alguns trechos do Casa Grande Senzala, para poder fazer a atividade do terceiro bimestre. Mas pensem vocês, né? Tirem as suas próprias conclusões. Aquele cara que vivia livre na África, que foi aprisionado, escravizado e trazido para cá, e vendido como escravo, que tinha que trabalhar na lavoura de sol a sol, dormia numa senzala na palha, no chão, a alimentação dele era precária. Você acha que esse cara ele tinha uma relação boa com o dono do engenho? É para se pensar, né? Eu não sei, sinceramente. O Gilberto Freire é um escritor muito respeitado, porém ele tem opiniões muito controversas, principalmente a respeito desse assunto. Ele afirma, a análise dele é totalmente sociológica. Ele afirma que no processo de colonização e constituição da sociedade brasileira, da sociedade que a gente vive hoje, essas características da miscigenação e da adaptação do povo português aos trópicos foi vantagem. O tripé, né, que é a miscigenação, a monocultura latifundiária, aquelas fazendas de monocultura para exportação de produtos que eram feitos aqui, que eram cultivados aqui no Brasil no começo, a miscigenação, o latifúndio e a escravidão, a forma de trabalho escrava, era o único tripé possível, era a única estrutura, era o único tripé capaz de formar uma sociedade numa colônia, na opinião do Gilberto Freire. Gente, vamos pensar que a miscigenação tenha sido positiva para a formação do povo, é uma característica do povo brasileiro ser miscigenado, e que não tenham, vamos considerar a parte boa, né? As relações amigáveis entre as mulheres e os homens portugueses, e as mulheres portuguesas e os homens negros e indígenas. Esse ponto a gente não vai analisar muito porque é um pouco delicado. E o latifúndio, eu diria que até hoje é uma pedra no sapato no desenvolvimento social e na forma de trabalho daqui do Brasil, na forma de trabalho e na distribuição de terras. Tanto que até hoje o assunto reforma agrária é um tabu. Dá uma briga danada em tudo quanto é canto. Lá de Brasília, no Senado, na Câmara, até os grandes agricultores, até as empresas de agricultura, quer dizer, é um tabu. Agora, falar que a escravidão era o único modo, era o único processo, era a única forma de se obter mão de obra. Gente, hoje em dia a gente pode condenar a escravidão por N motivos, tá? Porque realmente é desumano. Agora, tudo bem que naquela época o pessoal achava que o negro, o africano, era uma sub-raça, ele era menos...
ele tinha menos intelecto do que o branco e coisa e tal, aquela visão eurocêntrica e a teoria da eugenia e coisa e tal, de melhoramento da raça branca, né, da purificação total da raça branca. Gente, mas como eu falo sempre em filosofia, né, a intuição e o livre-arbítrio, a tua noção, a noção pessoal de bem e de mal, não condenaria a escravidão, mesmo que fosse no fundo do mar? Porque, né, violento. É você pegar um outro ser humano, mesmo que fosse no fundo do mar e no século I, em Roma. Bom, para vocês terem uma ideia, na Grécia, em Roma e durante a Idade Média, não havia aquele tipo de escravidão moderna. Aquele tipo de aprisionamento que houve na África durante o período de colonização da América e das ilhas das Antilhas, e até no sul dos Estados Unidos, tá? Na Flórida. Compraram muito escravo africano. Gente, de qualquer maneira, não havia, nas sociedades mais violentas, nas sociedades bárbaras, o processo de escravidão era um pouquinho mais tranquilo. Era por dívida. E o devedor, ele se tornava escravo. Vocês devem ter visto isso com o professor Anselmo. Então não havia aprisionamento da corrente, chibatada, como a gente ouve falar tanto aqui a respeito da nossa escravidão moderna. Da escravidão que ocorreu aqui no início da colonização brasileira. Quer dizer, essa escravidão de capturar pessoas, já no século XVI, capturar pessoas na África e escravizá-las e aprisioná-las e trazer em condições precárias de navio do continente africano para cá, e vendê-los como escravos, e o cara era obrigado a trabalhar na lavoura, na base da paulada, do chicote, do feitor com uma espingarda. Gente, isso tudo, todas essas características, até, como eu disse, é zoeira minha, mas tipo, debaixo d'água, no século I, você já ia fazer assim, já ia torcer o nariz, né? Quem tem um pouquinho de bom senso já ia falar, não, isso aí não tá certo. Porque, olha, hoje a gente tem provas científicas que o sangue é igual, que não existe indivíduo, ser humano inferior e superior intelectualmente, muito menos biologicamente. O que existe é a diferença de pele, diferença de cor de pele. Tudo bem, características entre orientais e ocidentais, enfim. Agora, mesmo que sem essas noções, é um tanto quanto complicada essa história de aprisionar pessoas que eram livres, africanos que eram livres, e vendê-los como escravos. E considerá-los como mercadoria, né? Fazê-los trabalhar na base do chicote. E na base do pau de arara, do pelourinho, aquelas coisas todas de escravidão. Ferros, né, que eles chamam, que eram as algemas para o pé e para a mão, enfim. Mas a obra do Gilberto Freire, em Casagrande, né, nessa obra Casagrande Senzala, nessa obra ele enaltece esse processo. Não é que ele enaltece, ele afirma que a escravidão era a única forma de obter mão de obra aqui, no Brasil, colônia. Porque Portugal não tinha excedente populacional suficiente para vir para cá trabalhar nas condições tropicais. Mas, em contrapartida, no próprio livro ele afirma que os portugueses eles se adaptaram muito facilmente ao clima tropical. Veja, e eles estão lá, um cantinho da Península Ibérica, né? Bem ao sul, né? Próximo da linha do Equador, numa região praticamente temperada. Mas mesmo assim, gente, sei lá, esse negócio de escravidão na minha cabeça não entra. E eu gostaria que vocês tivessem a sua opinião pessoal, individual. Não fossem pelo senso comum. E
se possível, acessassem alguns trechos do livro Casagrande Senzala para poder formar opinião a respeito da opinião do Gilberto Freire. Ele é um cara extremamente respeitado, é considerado fundador da sociologia no Brasil, sim. Porém, essa história de enaltecer esses pontos, né? A miscigenação como positiva para a formação da sociedade brasileira, isso aí até acho legal, né? Porque, inclusive aqui na apostila, ele argumenta que aqui hoje, para frente da época da colonização, não houve processo de segregação, que nem existem em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Até aí, válido. Agora, afirmar que a escravidão era a única forma de obter mão de obra já complica um pouco, certo? E o latifúndio, aí já é uma questão mais delicada, é uma questão política, né? É uma questão... Porque, veja, hoje em dia, muito se fala a respeito da distribuição desigual de terras, né? A gente tem o movimento dos sem terra, tem os fazendeiros brigando e o governo apoia um, apoia outro, enfim, aquela celeuma que nós estamos acostumados. Mas essa história de reforma agrária, de redistribuição da terra, é um tabu. 5 séculos depois, gente, se o assunto é um tabu, 5 séculos depois, ainda é delicado esse assunto e considera-se, isso é uma visão geral, que a distribuição de terras é desigual, a gente chega à conclusão, usando o nosso raciocínio e a nossa intuição também, que o processo de latifúndio, de grandes fazendas, de grandes trechos de terra pertencerem à mesma pessoa, desde o início, teve 2 pontos negativos, na minha humilde opinião. Já deu início à distribuição desigual, certo? E outro, o cara que trabalhava lá, ele não era dono de nada, por isso que teve que ser escravo. Pensa nisso que eu falei. Ele não estava conquistando um espacinho dele, cultivando e vendendo para ele já formar a vida dele com visão de futuro. Não, ele estava trabalhando para um outro cara ficar rico em troca de comida, de ração, e se não trabalhasse era chicotado. Pensa nisso tudo que eu falei. O olhar do Gilberto Freire, na minha humilde opinião, tem várias lacunas. Aqui na apostila também fala sobre várias lacunas, vários buraquinhos, né? Várias aberturas que proporcionam crítica. Apesar dele ter sido o fundador da sociologia no Brasil. Apesar dessa obra Casagrande Senzala ser muito conhecida e muito polêmica. Talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso. A polêmica que levantou acabou dando ensejo aos outros sociólogos que vieram posteriormente a desenvolver novas teorias e a estudar e a se aprofundar nessas relações todas descritas pelo Gilberto Freire no Casagrande Senzala. Tá ok? Gente, do módulo 18 o que eu tinha para falar para vocês era mais isso mesmo, tá? Pela atenção de vocês todos eu agradeço e desejo bons estudos.